Ah, boa noite, boa noite! Estamos de volta com mais uma live aqui no YouTube e aqui também no Instagram. Hoje vamos falar sobre a educação com punição de violência com as crianças e promete ser uma live aí bem legal, integrando conceitos da educação positiva, da neurociência, da teoria polivagal. Então, vamos chegando, minha gente. Que alegria ter vocês aqui. Daqui a pouco a gente começa com as nossas temáticas, mas por enquanto vamos aí recebendo as pessoas. Obrigado pela presença de todo mundo. E quem está assistindo aí gravado no YouTube, obrigado aí por assistir. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no meu tripé. Ok. Pessoal do YouTube que está assistindo aí pela primeira vez e ainda não se inscreveu, se inscreve lá, porque vale a pena, a gente estar sempre postando novidades. Quem está aqui, vamos dar uma olhadinha. Vocês estão me ouvindo bem? Lise, Jordana, Thaís, Juscelia, Ângela, Débora. Sejam bem-vindas, queridas. E quem está aí no YouTube, manda uma mensagem, manda um comentário. Adoro os comentários de vocês, as perguntas. Nem todo mundo vai poder conversar aqui, né, sobre... enfim, quem está assistindo gravado não pode fazer pergunta ao vivo, mas pode mandar a pergunta porque eu respondo com certeza. Boa noite, boa noite, boa noite. Que alegria estar aqui. Tivemos uma repercussão boa desse tema, sabe? Só das pessoas se mobilizarem para curtir, comentar, fazer perguntas, né? Agradecer pelo tema, só isso já é muito satisfatório. Principalmente porque mostra que a gente está já num lugar, né, em que a gente já está sentindo uma transformação verdadeira, a vontade das pessoas de compreenderem, né, de entenderem melhor esse tema, de saber para onde vai esse tema. Então, isso realmente é fantástico. É muito bom. Oi, Marita! Vi você chegando aí. Obrigado pela presença. Eu vou aqui, ó, gente, vou convidar as pessoas que estão online, chamando elas para assistirem a palestra. E vou pedir que vocês façam o mesmo. Espero que eu acabe não chamando ninguém que já está na palestra. Mas vamos chamando aqui algumas pessoas. Se puderem chamar, ajuda demais. Ajuda muito. Quem sabe essas pessoas estão de bobeira, né? E querem acompanhar ao vivo com a gente. Lembrando que as nossas lives, elas ficam sempre disponíveis aqui no Instagram e aqui também no YouTube, né? A partir de amanhã tem um link lá no YouTube. Eu convido vocês a irem lá no YouTube para conhecerem a página, tá? Porque é uma página que só cresce, que está trazendo muita coisa legal lá, muitos conteúdos interessantes. Maravilha! Então vamos começar. As pessoas vão chegando aos pouquinhos. Bem, antes de qualquer coisa, eu quero fazer um convite a vocês para uma postura interna ao assistirmos e ao refletirmos sobre essa live, certo? A gente sabe que a violência contra as crianças é algo que se perpetua no nosso país, na nossa história, é algo que sempre existiu e que muitos de nós que estamos assistindo aqui viveram experiências de violência, né? Nem que seja uma palmada, a gente vai considerar quem encostou a mão, fez uma cara feia. Porque imagine que a gente vai falar hoje sobre violência física, só que eu vou comentar isso depois. Existem muitos outros tipos de violência que não são físicas, né? E que são até muito mais importantes em termos de efeitos, né, deletérios para a vida da pessoa. Então, eu estou convidando todos que estão aqui, diante desse quadro de violência que nós vivemos, a estarem muito presentes nos seus corpos, né? A gente precisa estar presente aqui para ouvir o que eu vou dizer, né? Presente por quê? Não é o presente prestando atenção ao que eu estou dizendo, não é só isso, né? Claro, se vocês estão aqui, estão de boa vontade, querem estar, já vão estar fazendo isso automaticamente. Mas é um outro tipo de atenção. É a atenção com a consciência
de que nós vivenciamos essa violência. Não apenas hoje como adultos em relação aos nossos filhos, porque isso aí é o tema da noite, mas principalmente de nós mesmos quando crianças, né? Nós fomos crianças que apanhamos, a gente não pode se afastar dessa verdade, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa aqui, não. Então, durante o nosso percurso aqui, o meu convite é para que você trabalhe o seu autocuidado e que você observe durante o processo como é que seu corpo vai reagindo a essas informações, como é que você ouve as minhas palavras, né? Sem perder de vista que quem está aqui nesse momento assistindo a esse encontro é o adulto dentro de nós. Então a gente vai fazer todo o processo com o adulto bem presente, certo? E esse adulto, ele, claro, como todo bom adulto, vai dar o apoio que a criança que mora em nós precisa para fazermos essa travessia juntos. E o autocuidado também nos convida a, se tiver muito, a gente dá uma parada, tá bom? Não vou me preocupar, eu não vou ficar triste de perder a audiência se você precisar interromper a live por ser difícil para você. Uma das coisas mais importantes em trabalhos terapêuticos é o nosso autocuidado. E do meu lugar aqui, de quem está fazendo a live, de convidá-los a exercitar esse autocuidado para que a gente possa seguir de uma maneira que, ao final da live, a gente possa sentir que algo se renovou em nós, que algo agora pode se expressar melhor, algo que a gente pode entender melhor. Porque essa live, gente, não é só para falarmos sobre a educação que precisamos ter com os nossos filhos. Ela também pretende ser uma live que nos ajuda a compreender os efeitos da violência em nós adultos, né? Então a gente está sempre trabalhando esses dois polos. A forma como eu lido com os meus filhos ou com as crianças que passam pela minha experiência de cuidador, a forma como eu lido com eles é um reflexo das experiências que eu tive no passado. E isso pode ainda estar de uma maneira, pode aparecer para nós de uma maneira muito primitiva, a depender da oportunidade que cada um de nós teve de processar essas experiências e integrá-las ao nosso ser. Então, se você vai ouvir hoje, eu não vou, claro, explicitar nada, não é uma palestra principalmente de reflexão, não tem nada gráfico que eu vá descrever nada, então não é um alerta de gatilho nesse sentido, mas é um chamado mesmo, até para que a gente possa ouvir a tudo isso de forma presente, sem estarmos desconectados do fato de que isso que Léo está falando é algo que acontece na cultura em que eu fui criado, em que eu fui criada. Posso não ter apanhado dos meus pais, mas posso ter tido amigos que apanharam, né? Eu tô imerso nessa cultura, né? Então isso é muito importante. Estamos combinados assim? Me digam aí, manda um legalzinho quem tá nessa vibe junto comigo, a vibe do autocuidado. Já começa aqui o autocuidado para a nossa cura, nosso trabalho de transformação pessoal, porque criança não consegue se cuidar. Quem ajuda a criança a aprender a se cuidar é o adulto. Então a gente já começa a nossa prática aqui mesmo, tá? Aqui mesmo, nos observando. Então a gente vai falar de um tema que é muito importante, né? E vamos buscar fazer isso da maneira mais empática e respeitosa possível, né? Porque eu não quero, também não gostaria, não é minha intenção que os pais e mães que vêm, que estão aqui, que batem seus filhos ou que já bateram em seus filhos, se sintam culpados ou culpadas, né? Ou até discordantes do que a gente vai trazer aqui. A intenção realmente não é essa, é trazer o que a ciência tem trazido, né? Se perguntar a minha opinião pessoal, eu acho um absurdo bater, ponto final, né? Não preciso de argumentações para isso, de alguma maneira, porque eu tenho aprendido a entrar em contato com a dor que a minha criança teve. Eu nunca fui espancado pelos meus pais, mas já levei minhas palmadas. Então hoje eu faço isso que eu estou propondo para vocês, de olhar para dentro de mim e entrar em contato com a dor que essa criança sentiu, porque isso realmente faz toda a diferença no momento em que eu olho
para as outras crianças e olho para o tema, né? Então isso é muitíssimo importante, certo? Então, o objetivo aqui realmente é trazer essa reflexão e eu quero também, acho que uma coisa importante nessa palestra de hoje, nessa live de hoje, é que a gente compreenda os meandros da ciência por trás dessa rechaça que a gente vai fazer aqui em relação à violência contra as crianças. O que é que a ciência nos diz com relação a isso? Então vai ter um pouquinho de filosofia, vai ter um pouquinho de ciência, vai ter um pouquinho de experiência pessoal, a gente vai ter uma participação especial aqui de uma amiga minha, hoje amiga, e que um dia foi minha aluna, minha paciente também, e que vai estar aqui, foi minha paciente no passado, e vai estar aqui hoje dando um pouco do seu depoimento. É uma história de vida muito interessante e que tem muito a ver com a live de hoje. Ela já está presente e no momento oportuno eu vou convidá-la para entrar aqui, certo? Então vamos lá. A gente também pretende, claro, discutir alternativas ao final. Espero que eu consiga cumprir toda essa pauta aí. Me digam aí alguma coisa, estão animados, animadas? Escrevam aí alguma coisa para a gente aumentar essa audiência. Mais pessoas precisam estar aqui. Então manda um beijinho para mim, manda um oi, manda um boa noite, manda um legalzinho. Isso tudo ajuda demais o algoritmo a entender que precisa passar para mais pessoas. Então vamos lá. Eu estava pensando aqui com os meus botões durante essa semana, planejando essa live, e ela veio realmente com muita força, né? Toda vez que eu escolho um tema, esse tema geralmente ele precisa chegar até mim, né? Não sou eu que vou buscá-lo, ele chega de alguma maneira. E esse aí chegou com tudo. E eu estava pensando o seguinte, gente, eu me lembro que nos anos 90, quando eu saía para dançar à noite, por exemplo, as pessoas fumavam dentro da boate, e a gente saía pesteado do cheiro de fumaça, e muitas vezes, e a gente sabia, inclusive já nessa época, que existe uma coisa chamada fumantes secundários, né? Boa noite, boa noite, boa noite, obrigado. Podem mandar aí os boa noite, os pontinhos que sejam, para a gente aumentar aqui esse movimento. E aí eu me lembro disso e sabíamos que fumar se você não fuma ao lado de uma pessoa que é fumante, você também está fumante, você está fumando de forma passiva, etc. A gente vê isso tudo. Hoje, quando a gente pensa nisso, né, é chocante pensar que se fumava dentro de avião, por exemplo. Né? É chocante a gente pensar que houve uma escravização de pessoas que vieram da África e foram escravizadas aqui no Brasil e que isso era autorizado, isso era legalizado, né? É loucura a gente imaginar que uma mulher desquitada, como se dizia na época, né? Não tinha divórcio, tinha desquite. Sei lá, nos anos 70, podia ser expulsa da vizinhança, ficava mal falada, né? Essas coisas que, graças a Deus, foram superadas, eu espero que não voltem, né? Porque tem um monte de coisa doida voltando. A gente olha para trás e diz assim, gente, como é que em algum momento da nossa história a gente pôde admitir pessoas fumando num lugar fechado, fumar dentro de um avião? Que coisa louca, né? Concordam comigo que hoje, se a gente pensa sobre isso, a gente acha isso um absurdo, uma loucura? Como é que podemos pensar assim, né? E aí eu trouxe essa ideia do anacronismo, dessa coisa que não faz sentido, essa nossa surpresa e nos sentimos realmente escandalizados em imaginar que a sociedade já foi assim, nesses aspectos. Eu trouxe esse raciocínio para o fato de que hoje ainda se bate nas crianças, né? Esperando realmente, a gente está trabalhando para isso, que um dia a gente olhe para isso que acontece hoje, né? A gente tem que fazer uma live, imagine, eu tenho que fazer uma live para conseguir argumentar por A mais B que violência contra as crianças não é algo admissível, é algo inconcebível, é algo que ultrapassa todo o nível de loucura da nossa sociedade traumatizada. Então, precisar vir aqui e trazer esse tema, né? Eu não estaria aqui, por exemplo, olha, se alguém vai sentar aqui para dizer, convencer alguém ou trazer os argumentos contra fumar dentro de avião. Não faz sentido nenhum, né? Porque já superamos isso. Então, espero que daqui a alguns anos a gente possa olhar para trás e dizer, nossa, que absurdo, né? E eu acredito muito nessas mudanças,
porque as coisas acontecem, né? A gente é capaz, nós somos capazes de dar saltos, né? De dar saltos que transformam e que nos levam para novos lugares. Então esse é o nosso desejo, e é por isso que a gente tem conversado muito sobre isso e tem trazido aí o que os estudos mostram, né? Outro dia eu estava dando um curso para terapeutas, né? Assim, informação, e uma pessoa levantou a mão e quis ouvir os meus argumentos de por que não bater na criança, né? E aí a gente tem uma série de mitos, e eu fui desconstruindo esses mitos junto com esse aluno, mas observe o meio onde eu estava. Eu estava num curso para terapeutas e ainda assim existem pessoas, né, que ainda não entendem, não têm argumentos, não entendem os argumentos reais hoje, né, além dos argumentos filosóficos, os argumentos científicos mesmo, para a gente não admitir que essa loucura ela permaneça, ela se propague, né? E isso é a loucura das pessoas que defendem bater em criança. Por incrível que pareça, ainda tem muito, né? Tem muito. E essas pessoas são muito bem-vindas aqui nesse grupo também, para que a gente possa ouvi-las, né? E abrirmos um diálogo, né? Acho que é um lugar, aqui é um espaço de trocas educativas, né? Então, se alguém ainda se sentir à vontade e alguém pensa dessa maneira e quiser escrever aí, trazer sua pergunta, muito bem-vindo mesmo, né? De verdade. Vamos lá. Neurociência. O que é que a neurociência diz? Né? Diante da crença de que a gente bate nas crianças para o próprio bem delas, ou a gente bate nas crianças para elas aprenderem, a gente tem todas essas ideias aí, a neurociência diz assim: bater em criança é ruim, ponto final. Certo? Por quê? E aí, em termos de entendimento do funcionamento do cérebro, toda vez que eu ajo com violência diante de uma outra pessoa, o que desperta nela é um sistema de defesa. Então, ela vai passar a se defender de mim. E quando a gente está se defendendo de uma ameaça, a gente desliga os centros mais racionais. Então, por exemplo, uma criança que apanha com frequência, que fica com medo diante dos cuidadores, medo diante dos pais, ela vai muito provavelmente ter talvez um aproveitamento pior na escola, né? Ela não vai conseguir ter empatia pelo outro, ela pode se tornar mais violenta em relação a pessoas mais fracas do que ela pode perder a capacidade de regular as emoções, uma criança já não tem essa capacidade, mas ela está aprendendo. Então esse processo ele pode ficar defasado, ele pode ficar até completamente ainda muito pouco trabalhado, inclusive quando ela chega na vida adulta. A gente tem adultos que não têm habilidade de regular as emoções, e muitos deles vieram de um contexto de vida muito caótico, muito desorganizado, com muita violência, portanto não tiveram a capacidade de aprender a lidar com regulação emocional, que nada mais é do que a capacidade de monitorar o que se passa dentro do nosso mundo emocional mesmo, e lidar com essas ativações. Estou sentindo raiva, o que é que preciso fazer em relação a isso, como é que eu me movimento, né? De que forma eu lido com essa experiência para que ela possa ser processada em mim e eu possa baixar a curva. A criança aprende a fazer isso com o cuidador, mas se o cuidador é a fonte da ameaça, ela nunca consegue baixar a curva, ela está sempre com a curva lá em cima. Inclusive, em alguns casos, levando a doenças crônicas na vida adulta, né? Então a gente sabe que muitas pessoas, hoje as pesquisas estão mostrando isso claramente, mostrando aí estudos de mais de 20, 30 anos de acompanhamento de pessoas e vendo o histórico que elas têm de traumas de infância, o quanto isso revela o que acontece com o estado de saúde dessas pessoas hoje. Então estamos falando, além de problemas de desenvolvimento, de conexões cerebrais, de capacidade de integração da própria experiência, e para que uma criança possa se desenvolver, a gente está pensando num cérebro que vai ser capaz cada vez mais de ter conexões, e são as conexões que criam a inteligência emocional, a inteligência espacial, todos aqueles tipos de inteligência, os centros mesmo mais cognitivos, os centros de controle de impulso, por exemplo, né? Uma criança muito desorganizada o tempo todo, ela não vai entender o processo de controlar impulso, que nada mais é do que segurar
inibir alguma ação para que você receba uma recompensa depois. Por exemplo, não vou comer a sobremesa agora, vou deixar para depois. Criança não consegue fazer isso, precisa que o pai ou a mãe esteja lá ajudando ela a fazer essa regulação. Então vejo que todas essas características muito bem-vindas de desenvolvimento, para que a gente tenha um adulto saudável, um adulto funcional, né? A gente precisa que todas essas características elas tenham um momento de desenvolvimento. E sob ameaça física, ninguém vai conseguir fazer isso. O sistema que está sob ameaça, se defendendo, ele se fecha para a aprendizagem. Não porque ele quer, mas por uma necessidade de sobrevivência. A última coisa que eu vou querer é aprender a tabuada se tem um cipó ali atrás da porta me esperando se eu não conseguir aprender a tabuada. Então não vou aprender a tabuada. A verdade é essa. E se parece que aprende, não fixa a informação, né? Exatamente porque a pessoa está sob ameaça. E tem uma coisa aqui muito importante, muito séria, né? Que quando o cuidador é a fonte do medo, né? A gente vai ter aí um tipo de apego, a gente vai chamar de apego desorganizado. Quem já estudou aqui a teoria do apego, eu não vou entrar, ainda vou fazer uma live sobre a teoria do apego, mas é basicamente um estudo que mostra como é que as crianças elas se apegam aos seus cuidadores e que tipos de apegos existem. A gente tem aí o apego seguro e alguns tipos de apego inseguro. O primeiro pesquisador, o cara que criou essa teoria, o nome dele é John Bowlby, lá nos anos 60 do século passado, ele classificou, se eu não me engano, 4 tipos de apego. O seguro e mais, acho que 2 ou 3 outros tipos de apego. E logo alguns anos depois, uma discípula dele, uma pessoa que continuou fazendo os estudos e ampliou, ela descobriu um tipo de apego, né, dentro dos experimentos de laboratório, de mãe com bebê, eles observando ali o comportamento, ela percebeu que existia um tipo de apego que não se encaixava em nenhuma daquelas outras categorias que Bowlby tinha proposto. E ela classificou de apego desorganizado. E a gente hoje sabe que o apego desorganizado, ela foi ver o histórico dessas crianças, é o apego referente é o apego que descreve uma relação em que há violência física contra as crianças, em que o cuidador, além de muito desorganizado internamente, muito imprevisível, muito instável, ele também tem uma característica de violência contra a criança. Então, além da instabilidade emocional, existe também a instabilidade de, a qualquer momento, eu posso apanhar da pessoa que deveria estar cuidando de mim, né? Então, uma das coisas mais impressionantes e terríveis para mim, né, nesse tema que a gente está tratando hoje, é o fato de que a gente está falando de violência não são de violências de pessoas estranhas, né, que já seria um absurdo, mas a violência de quem cuida contra a criança. É você que está cuidando da criança, né, cuidando da saúde dela, cuidando para que ela seja feliz, cuidando para que ela se sinta segura, cuidando para que ela aprenda, cuidando para que ela cresça. Você é a pessoa que está batendo nela, né? Então isso é muito louco. E quando uma criança se dá conta disso, sem conseguir, para nós que somos adultos e conseguimos entender o absurdo desse, e argumentar e discutir e usar uma parte do nosso cérebro que ajuda essas informações, não vou dizer nem que se organizarem, mas pelo menos eu posso conversar com outras pessoas e desabafar. Uma criança, ela não tem essa perspectiva, porque ela não tem outra referência. Então ela começa a entender realmente que o mundo é um lugar absurdamente cruel, porque até quem deveria estar cuidando dela, né, quem, inclusive usando palavras do tipo, é para o seu bem que eu estou fazendo isso. Eu acho que essa é uma das frases mais dolorosas de se ouvir, né? Ouvir do seu agressor que ele está maltratando você, que ele está batendo em você para o seu bem, né? Então você só aprende com punição física mesmo, né? Não tem, é quase como se reduzisse a pessoa a uma condição mesmo bastante, eu não vou dizer nem animal, gente, porque nem animal merece isso,
mas animal no sentido de realmente não ter um cérebro capaz de entender as palavras, por exemplo. Se bem que animal não precisa entender palavra, né? Esse exemplo meu não é bom. Eu tenho uma cachorra, mocinha, tá ali deitada. A gente tem um relacionamento já de 3 anos e eu nunca toquei a mão nela. E a gente tem um relacionamento de profundo respeito, né? Sem precisar de violência. E é tudo muito no diálogo. No máximo, ela sabe que eu aumento um tom de voz se ela estiver em perigo, né? Não, aí eu aumento o tom de voz, né? Epa, shh. Ela sabe disso. Esse é o nível de agressividade que eu uso, agressividade saudável, para determinar limite. Mas nunca precisei nem gritar, né? Então, não vou nem dizer que você está tratando uma criança como um animal, né? Você está tratando a criança, não sei nem... Acho que não tem nem classificação. A gente querer utilizar a violência antes de qualquer coisa. E aqui eu faço um grande parêntese, porque a violência contra a criança, para muitos de nós, muitos pais, muitas mães, né, muitos de nós, assim, nessa cultura em que nós estamos inseridos, é o único repertório disponível, porque foi o que eles tiveram, né? Foi o que muitos de nós tivemos na nossa infância, né? Então, se não havia repertório, se não havia conversa, se não havia abraço, se não havia outros tipos de reflexão que trouxessem, por exemplo, a consequência real dos seus atos, para que você possa pensar sobre isso, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá adiante. Se não havia isso, o pai e a mãe não têm repertório. Então, não faz sentido nenhum a gente querer aqui, por exemplo, culpar o pai, a mãe. Não é essa a ideia. Está longe de ser algo assim, né? Mas trazermos essa reflexão. E junto com ela uma coisa. Pode ser que você saia dessa live entendendo que não se pode bater nas crianças, talvez até você não tivesse esse conhecimento e já não fazia, mas agora você diz definitivamente não, né? Ou você pode ser uma pessoa que deu uma palmadinha na sua filha ontem e hoje você assiste a live e diz assim, não, realmente Léo tem razão, a ciência tem razão, não vou mais fazer isso. E pode ser que daqui a 2 dias você fique nervosa, você fique nervoso e dê a palmada, mesmo tendo assistido a live. Porque essas coisas, esses comportamentos, esses repertórios que estão dentro de nós, eles não estão apenas nos habitando, eles estão enraizados em nós, né? Eles estão enraizados no sentido mais profundo da nossa psique, porque eles estão aqui, ó, no nosso cérebro reptiliano, estão na nossa plataforma sensório-motora, original, fundamenta, como se fosse o fundamento da casa. Então, a gente bate, depois que bate, se arrepende, vê que não deveria ter feito isso. Mas não faz sentido, casa de ferreiro, espeto de pau, como é que pode eu, que falo sobre isso? As coisas não são assim tão simples, elas têm uma certa complexidade, principalmente porque o cérebro, o sistema nervoso é muito complexo. Então, eu tô já dando esse toque, né, de que se vier o impulso e você conseguir lidar com ele de maneira a não agir de forma violenta, parabéns. Se vier o impulso e você agir da maneira como você sempre agiu, parabéns por estar refletindo sobre isso, por ter vindo para a live, por estar pensando, por depois abrir o espaço para fazer uma reparação com a criança e dizer eu não deveria ter feito isso com você, eu fui errada, né? Isso aí a gente pode olhar e pode talvez tirar o sumo desse limão que a vida nos deu, né? E fazer a nossa limonada, certo? Então a gente tem aí um ciclo mesmo de violência intergeracional que precisa do nosso cuidado, né? Precisa da nossa atenção. Eu gosto muito de trazer a realidade para as nossas falas aqui, a realidade dura da vida, né? Que não basta você assistir uma live, não basta você fazer um curso, não basta você ler todos os livros sobre educação positiva, sobre educação relacional, sobre disciplina relacional. Você pode saber tudo sobre regulação emocional, você pode saber a teoria polivagal de cima a baixo, você pode conhecer todos os seus traumas, mas se você não foi capaz de entrar em contato com a dor que a sua criança sentiu, e sentir essa dor que ficou presa em você e você não pôde sentir,
você certamente vai repetir o padrão ainda. Vai repetir o padrão diferente de como talvez a sua mãe ou seu pai tenham repetido, porque eles não tiveram essas informações que a gente tem hoje, mas certamente vai repetir porque isso está dentro de nós, isso está arraigado. E eu não estou dizendo isso porque eu sou um cara pessimista, muito pelo contrário. Eu estou tentando trazer a realidade. Até para que você, quando vai lá com a sua melhor intenção e não consiga agir da melhor maneira, você possa olhar para você e dizer, se acalme. Eu me lembro do que Léo disse, não é tão fácil. E não é mesmo. Né? Eu vou precisar tentar outras vezes, eu vou precisar testar novamente, eu vou precisar me monitorar, eu vou precisar trabalhar isso dentro de mim. Tá? Então isso é importante de se dizer, até para que a gente fique se tratando bem nessas horas. Eu me trato bem nessas horas. Né? Eu olho para mim com compaixão. Eu vejo que foi difícil para mim na infância. Né? Isso aconteceu comigo nesse corpo que eu estou. Então esse corpo ele ainda é sujeito a agir de forma pouco reflexiva e muito mais reativa às coisas. Né? Então isso é super importante da gente fazer. Tá bom? E aí, como é que estão? Temos perguntas? Cadê as interações? Quero perguntas, hein? E aí a gente tem, né, gente, esse mito aí é pro seu bem, né? Mas a verdade é que mesmo sendo pro bem da criança, é algo que vai causar danos, né? Mesmo que você acredite que é pro bem da criança, o fato é que vai causar danos, né? Aí vem aquele mito que a gente trouxe até numa postagem, um mito interessante, é algo que a gente sempre ouve os pais dizerem assim, eu apanhei dos meus pais, mas olha eu aqui, deu tudo certo, estou aqui, sobrevivi. E quando você começa a ouvir um pouco mais a história dessa pessoa, ou convida ela para refletir um pouco sobre a sua própria vida, sobre a sua própria experiência, ela vai realmente entender que ela sobreviveu. Que é muito menos do que viver uma vida plena, verdadeira, sendo quem você é. Uma vida autêntica, aberta à vulnerabilidade. Isso é ter uma vida plena. Sobreviver significa que você certamente não prosperou na vida, né? E prosperar não significa apenas ter um cofre cheio de dinheiro. Prosperar significa ser feliz com o que você tem, né? De se alegrar com o seu trabalho, se alegrar com o seu propósito de vida, ser uma pessoa capaz de minimamente regular as próprias emoções, de estar num relacionamento com outras pessoas, relacionamentos afetivos, relacionamentos de amizade em que haja respeito mútuo, né? Você talvez tenha uma imunidade complicada, adoece demais, tem algum tipo de doença crônica, só que a gente não fazia até 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, porque isso que a gente está trazendo para vocês é descoberto muito recentemente, a gente não fazia essas conexões. Então, se você é um cara com a minha idade, você tem 50 anos e você olha para trás e diz assim, eu apanhei dos meus pais e olha a minha vida como tá de boa, mas você tem aí, sei lá, uma doença crônica que você está tratando desde os 20 anos de idade, você não está associando essa doença crônica ao fato de ter apanhado dos seus pais. E eu não estou querendo fazer essa correlação simplista, porque não é tão simples assim, mas há uma grande possibilidade de que sim tenha uma relação. Né? Gabor Maté, o querido Gabor Maté, o canadense, o médico, ele pergunta assim numa plateia, ele sempre diz assim, eu pergunto às pessoas, da última vez que você foi ao médico, algum médico te perguntou o que aconteceu na sua infância? Né? Ele diz que pouquíssimas pessoas, 2%, 2 em cada 100, 3, 4, dizem que um médico fez algum tipo de indagação sobre a vida pregressa dessa pessoa, sobre possíveis traumas. Então a ciência ainda não está ligada nisso. Então é muito óbvio que as pessoas digam ainda que apanharam e deu tudo certo. Você pode até estar feliz, mas eu posso te dizer que podia ser melhor. Em muitos casos podia ser bem melhor, tá? Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão me dizendo. Christian diz aqui, parece que sem violência não haverá limite. Exatamente. Christian, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Marita, nossa, quando eu ouvia pro seu bem, ficava com muita raiva. Eu imagino. Letícia, escutar o conteúdo que você compartilha é muito bom. Obrigado, Letícia. Obrigado, seja muito bem-vinda. Obrigado mesmo. Então é isso.
Então fica parecendo, né, que é como o Christian falou, para a gente ter o limite, eu preciso usar a violência. Quando limite não tem nada a ver com violência. Não tem nada a ver com violência. Eu vou falar sobre isso. Vamos ver aqui o que é mais desse mito do para o seu bem. Crianças que sofrem com punição física, elas podem desenvolver, eu já falei, né, ansiedade, dificuldade de relacionamento, depressão, né? E o trauma do que aconteceu lá atrás pode ficar registrado no corpo durante muito tempo, né? E, de novo, eu estou falando aqui de violência física, esse é o nosso tema hoje. Mas o que eu estou falando sobre violência física vale para os outros tipos de violência, tá? Por exemplo, você envergonhar uma criança atribuindo a ela um rótulo de você é mal educada porque você fez tal coisa. Temos aí um ser em desenvolvimento, aprendendo a se organizar dentro de um espaço social e não merece um rótulo. E eu tenho e conheço pessoas que trazem histórias de envergonhamento por parte dos pais, por parte de alguém que eles amavam muito, como algo que permanece nelas até hoje, né? Então isso é muito sério. E o bom é que a gente tá nas nossas mãos a possibilidade, gente, de romper esses ciclos, tá? Tem aí a possibilidade mesmo. Então vamos discutir aqui um segundo mito que eu coloquei. Bater ensina respeito. Não, quando eu bato, eu não ensino respeito, eu ensino medo, né? Se você bate no seu filho, se você faz isso com frequência, você está criando um outro ser humano que não vai querer estar ao seu lado, né? Não vai querer, vai preferir estar ao lado de outras pessoas. E vejam que muitas vezes é esse tipo de dinâmica que entrega uma criança nas mãos de um agressor, um abusador sexual, um marido que vai bater numa mulher, né? Porque muitas crianças, já adolescentes, muitas mulheres principalmente, elas se casam para sair do caos da família, porque já apanha tanto do pai que o primeiro homem que elas encontram, elas se mandam. Existem histórias e muitas histórias reais que contam histórias assim, né? E o mais interessante é o que acontece com essas mulheres. Elas pulam de uma fogueira e caem em outra. Porque o senso de vulnerabilidade que a violência física deixa no corpo de uma criança abre o espaço para que outros agressores percebam essa vulnerabilidade e as ataquem, né? Então, crianças que apanham em casa, ou elas apanham, por exemplo, na escola, né? Ou elas vão bater em outras crianças, né? Esse é um ciclo que não se repete apenas entre gerações, mas ela se repete no entorno em que acontece a violência. Certo? Então eu vou repetir. Uma criança que apanha em casa, ou ela vai para a escola levando a sensação de impotência transformada em violência, porque quando você apanha dos seus pais, você apanha de qualquer pessoa, mas quando você apanha dos seus pais, especificamente aqui, você tem ali imediatamente o sentimento que você acessa é um sentimento de impotência, né? E esse sentimento de impotência, ele às vezes vem acoplado, sabe com que sentimento? Raiva, né? Então você chega na escola e essa raiva, acoplada à impotência, faz com que você se torne uma pessoa violenta, né? A raiva como sentimento, acho que a gente falou isso em uma live passada, a raiva quando ela vem desacoplada da impotência ou vem junto com um vínculo, né? Tipo uma mãe que diz assim, filho, você pode sentir raiva. Essa raiva, ela se transforma em agressividade saudável. Ela se transforma num movimento de transformação daquela experiência. Então você vai lá e dá limite, você diz não, mas você não vai bater na pessoa. Então, esse indivíduo que é agredido em casa, né, que sofre a violência com os pais, ele vai para a escola, ou ele vai para um lugar de impotência acoplada com raiva, ou ele vai para um lugar de colapso, de completa vulnerabilidade. E aí ele vai apanhar ainda mais na escola. Lembrem-se que o lugar do trauma é o lugar dos extremos. Ou eu apanho, ou eu bato. A terceira margem do rio, a terceira opção, né, ou as várias terceiras opções que existem entre um extremo e outro, seria o diálogo.
seria agressividade saudável, seria dizer não, eu não aceito, né? Então, o que é interessante aqui é que nós não estamos falando de eliminarmos essa energia da agressão, né? Mas estamos falando em canalizarmos essa energia. Então, a criança que aprende que tudo se consegue através da violência, que nunca ouviu um diálogo, que nunca foi persuadida de outra maneira a não ser apanhando, ela vai para a escola também sem repertório, né? Então, se você bate nos seus filhos, você está cooperando para que ele se torne um agressor ou ele se torne uma pessoa sem capacidade de se defender. Certo? Você vai levar uma coisa ou outra. Faz sentido para vocês? Vou ver aqui se temos perguntas. Algum efeito diferenciado das meninas que apanham do pai é diferente a palmada da mãe e do pai na menina? Eu acho que o pai tem que ter um cuidadão, porque o pai tem, geralmente os homens são mais fortes, né, fisicamente, só fisicamente, alguns homens, ou a maioria, então eu acho que tem essa diferença. Eu sei que sua pergunta não é sobre isso, mas a princípio nunca li nada a respeito. Eu acho que faz diferença, fazer diferença faz, tá? Faz sim, porque, olha, apanhar do seu pai bêbado, ou apanhar do seu pai sóbrio, ou apanhar do seu pai quando ele chega em casa, ou quando ele está cansado. Qualquer um desses contextos vai alterar a dor que você sente, porque o relacionamento ele vai mudando de acordo com o contexto, né? E os efeitos que as coisas têm em nós são diferentes. Então, se nesse ponto existe uma diferença, imagina você apanhar do pai ou apanhar da mãe. Com certeza haverá uma diferença, eu não saberia dizer qual. Certo? Cara, e criança que sofre violência perde conexão. Exatamente. Perde a conexão consigo mesmo, em primeiro lugar. Uma criança que sofre de violência, gente, eu vou falar uma coisa forte aqui, tá? Me perdoe a força. Ela se sente um lixo. Ela, no fundo, vai perdendo o senso de alto valor. Uma pessoa que apanha do pai ou da mãe, cronicamente, tá? Eu quero fazer essa diferenciação aqui daqui a pouco, mas estamos falando de cronicamente. De espancamentos, de assim, não existir na família. Eu gosto de olhar sobre essa perspectiva. Não tem outro repertório senão bater, tá? Pode ser que você apanhe todo dia, pode ser que você apanhe todo mês, pode ser que você apanhe uma vez por ano, mas não tem repertório, tá? Então, pra gente sair daquela discussão, uma palmadinha só, tá? É uma palmadinha só quantas vezes? É uma palmadinha só em que contexto? Né? É uma palmadinha só substituindo que outros repertórios que nós temos para dar limite? Porque você pode dizer assim, você mereceu levar uma palmada porque você não me obedeceu. Mas será que a criança também não mereceria ser ouvida sobre o que aconteceu? Será que a criança também não merecia se acalmar, e ter um espaço para que ela pudesse se acalmar e compreender o que ela fez antes da palmada? Então, se é uma palmadinha apenas e essa palmada ela se repete como a única maneira que eu tenho de dar limite, isso é problemático, né? Agora, se a palmada é um dos recursos entre vários, continua sendo problemático, mas é muito menos. Vocês concordam comigo? Né? Que eu já ouvi pais que dizem assim, é o meu último recurso, né? Dar uma palmada é o meu último recurso. Eu continuo achando inconcebível. Eu acho que palmada não é recurso, né? Mas eu consigo, para a gente não ir também para os lugares das extremidades, né? Porque eu tenho que ter esse cuidado aqui também, porque afinal de contas a gente tende a ir para os extremos, ser só absolutamente contra, absolutamente a favor. Existem os contextos, tá? Agora, não, quando se trata de os efeitos que a violência tem numa criança, né? Para a vida adulta de uma criança que apanhou, esses efeitos, eles não estão mais conectados a opiniões, certo? Esses efeitos são fatos, não é a opinião de Léo, é o fato, né? Podem buscar pesquisas e leiam sobre isso, vocês vão ver que já não há uma sombra de dúvida, né, com relação aos efeitos da violência para crianças. Porém, claro que esses efeitos eles variam. A gente sabe, por exemplo, a gente diz assim, eu sempre falo aqui, vira e mexe eu falo o seguinte, o trauma, quem fala isso na realidade é Gabor, né? Eu repito, o trauma não está relacionado ao evento em si.
mas a forma como nós experienciamos o evento. Se sua mãe te deu uma palmada na vida e depois se arrependeu e veio e chorou junto com você, sentindo muito mal por ela ter feito isso e te pediu desculpa e nunca mais fez, é óbvio que isso não traumatizou. Certo? Se isso aconteceu e houve reparação, é óbvio que não. Então, para a gente sair desse extremo, né? Então, existem os contextos. Isso, Conceição. Qualquer tipo de violência pode gerar vários traumas. Christian diz aqui, porém usar a violência como forma que eu vi foi eu te bato para o mundo não te bater. Ah, olha só que interessante. E é exatamente o contrário, viu, Christian? Aliás, não necessariamente o contrário, mas existe uma grande chance de ser o contrário. Então, a realidade é assim, eu bato em você para que você aprenda a bater nas pessoas antes delas baterem em você, né? Ou se elas baterem em você, você bata também. E aí você está propagando um ciclo de violência. Ou eu bato em você, e aí dá tudo errado, eu bato em você para que o mundo não precise fazer isso. Mas o mundo vai fazer porque você, quando você apanha na infância, você não constrói os seus limites saudáveis, né? Então a sua energia fica muito exposta, né? As pessoas olham para você e inconscientemente elas veem, literalmente, um saco de pancadas. Então você apanha. E o pior, isso vai explicar muito daquilo que a gente vê nos casos, né, de mulheres que são agredidas e que não conseguem denunciar o parceiro. Por que muitas dessas mulheres não conseguem fazer essas denúncias? Porque elas vieram de histórias de violência doméstica. Ou ouviram histórias de outras mulheres que viveram violência com relação aos seus próprios pais. Então, se você vem de um ambiente em que tudo se resolve na violência e casa com um homem que resolve tudo na violência com você, o seu corpo vai achar isso familiar, apesar de não ser seguro, né? Então é muito mais difícil você sair de uma situação como essa, e essas mulheres precisam de muito apoio nesse sentido, porque elas acabam se revitimizando mesmo, né, por causa da própria situação, né, porque elas querem, mas não conseguem perceber que estão no relacionamento abusivo, porque elas sempre estiveram no relacionamento abusivo. Então vou contar uma historinha aqui para vocês. Diz que no fundo do mar, no fundo do mar, tô relembrando a historinha aqui. Tinha um peixe mais velho encontra dois outros peixes conversando, e o peixe mais velho passa nadando e olha para os dois peixes e diz assim: nossa, a água hoje está gelada. Aí o peixe olha um para o outro, depois que o peixe mais velho passa, e diz assim: que água? Os peixes não sabem que eles estão imersos na água, porque aquilo é tudo que eles têm. Eles não têm a possibilidade de relativizar, de comparar, né? E assim somos nós dentro dos ambientes em que nós nos desenvolvemos, né? Se você vem de uma família em que não havia violência, você não vai ter esse repertório. A não violência vai ser a água na qual você nada. E não ser violento vai ser absolutamente o que você é. Você, além de não ser violento, você não vai esperar a violência das pessoas. Mas você vai saber que existe violência. E você vai saber como lidar com a violência do outro de uma maneira saudável. Porque você aprendeu no seu ambiente seguro. Então a água na qual você nada é a água da não violência. Então você vai ser talvez uma pessoa muito mais aberta aos relacionamentos, muito mais atentas. E se alguém levantar a mão para você, se o homem com quem você está, um namorado, trata você com violência, seja física, seja psicológica, o que quer que seja, você vai se sentir um peixe fora d'água. Vai ter algo muito estranho, está faltando ar aqui. Isso é inadmissível no meu mundo. E aí você repele pessoas assim. Você não vai ficar num relacionamento assim. Certo? Agora, se a água do seu aquário é uma água de violência, você vai viver em relacionamentos diferentes, ou de relacionamentos violentos, e sequer vai perceber. É a história, é a água. Você não sabe, o peixe não sabe que ele está na água. Ele precisa ir para a terra para perceber que ele estava na água. Então, os relacionamentos, a violência contra as crianças propaga a existência desses ambientes em que a violência é o normal.
né? Isso é muito sério. O que é que vocês acham? André diz aqui, automaticamente bater corrigindo retratará atitudes violentas, isso não será errado para alguém que foi criado com essas vivências, pois a realidade dela ou dela foi assim. Perfeito. E assim a gente propaga a violência. E aí o que é que a gente faz? Se o cara é violento... Hoje eu estava ouvindo um podcast, achei muito legal, porque tinha uma juíza falando, era um podcast sobre violência contra a mulher, e uma juíza deu um depoimento dizendo que, não sei se em todos os lugares tem, mas lá em São Paulo, no ABC, se um homem, ele, por exemplo, ele recebe a denúncia de violência e a polícia pega ele, prende, faz valer, né, a Lei Maria da Penha, ele vai para grupos de reflexão. E aí, quando falou assim, reflexão, eu já olho com o pé atrás, assim, não é só refletir, tem outras coisas. Mas o que a juíza diz é que, estatisticamente falando, a reincidência é muito baixa, né? Então a gente também precisa ter esse olhar para o agressor. Né? Precisamos reeducar esse agressor, ajudar esse agressor, porque ele apanhou quando ele era criança. Isso não justifica ele bater em uma mulher, ele tem que arcar com a dureza da lei, né? Não passamos pano, porém, se a lei se restringir a puni-lo novamente, isso vai continuar, vai até piorar. A lei precisa punir com educação também, fazer uma justiça que seja mais restaurativa. Ok? Faz sentido para vocês? Eu acho que eu vou chamar agora a Marita. Marita, você tá por aí, minha querida? Marita, ela vai trazer um pouco da história de vida dela aqui, né? Por que é que eu resolvi convidá-la? Marita hoje é uma amiga minha, Mari, se você estiver aí, peça para entrar, que aí eu já te aceito. Peça aí para entrar. Fazer uma breve introdução aqui. Marita, como eu, também é educadora e terapeuta, foi minha aluna, hoje é minha amiga, já fez algumas sessões de terapia comigo. E Marita tem uma experiência interessante, porque ela tem filhos com 20, 30 anos, e tem um filhote ela vai dizer a idade certa, mas um pré-adolescente. Então Marita cuidou dos filhos dela de duas maneiras muito diferentes. E aí eu acho que vai ser muito rico para o nosso encontro aqui. Fiquem aqui, porque vocês vão gostar muito, que Marita possa trazer um pouco dessa reflexão. O pessoal que está no YouTube como é que vai fazer? Deixa eu resolver aqui como é que vocês vão fazer. Acho que vocês vão ouvir Marita falar, tá bom? Então, Marita, seja bem-vinda. E depois de conversar com Marita, a gente vai continuar, viu? Vamos continuar um pouquinho, até umas 9h40, mais ou menos. Oi, Mari! Oi! E aí, tudo bom? Tudo, estão me ouvindo? Eu creio que sim. Eu queria aqui botar para o pessoal do YouTube, mas acho que vai dar. Você vai falar aí, eles vão ouvir, porque tá gravando aqui. Mas e aí, Mari? Tá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo massa. Tudo Obrigado jóia. por topar vir aqui dar o seu depoimento que eu acredito, eu já ouvi você falando sobre esse tema em suas lives, né, com o seu trabalho como terapeuta, como educadora. E quero que você, assim, de uma forma mais ou menos breve, a gente tem uns 5 a 10 minutinhos, conte um pouquinho da sua jornada em relação a esse tema específico, Mari. E o que é que você percebe, como é que você lida com isso, como foi perceber todas essas dinâmicas na sua vida e como isso te afeta hoje, afeta principalmente o seu mais novo, Francisco. Obrigado pela sua presença. Vamos ouvir você. Eu não sei se a minha internet está boa, vocês vão me dizendo aí como que vocês estão me escutando e tal. Eu tenho 3 filhos, o Guilherme de 29, a Mariana de 27 e o Francisco de 12. E os meus filhos mais velhos, eu era muito jovem e os recursos que eu tinha eram pequenos, assim, para poder educar de uma forma mais respeitosa, né? Então eu era extremamente reativa. Então conforme eles agiam, eu reagia. E a forma como a gente se relacionava era de bastante violência, assim. Violência física, né? Eu bati neles muito.
e principalmente era uma coisa assim que vinha do meu, do meu âmago, né? Hoje eu Uhum. percebo que era algo extremamente reptiliano mesmo. Sim. Era uma coisa muito difícil de lidar. E era quase que eu quisesse sufocar eles, assim, né? Calar eles. Então, a forma como eu agia era dessa forma, ou com violência física, né? Batendo, ou mesmo gritando. E, né? Então, eram os recursos que eu tinha. Quando o Francisco chegou, o Francisco tá com 12, né? Eu já tinha 40 anos, né? 41, estava com 40 para 41 anos. E já estava vivendo um outro processo, né? Acho que quando o Francisco vem, eu já estava começando um processo assim de. Eu vou dizer que é um processo de entender que que eu precisava cuidar de mim, assim. Que eu precisava cuidar Uhum. de mim. Estava chegando num limite, assim. E aí vivi um processo de divórcio, né? Bastante difícil. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai para o fundo do poço, né? A tendência ainda se cavoca um pouquinho, mas chegou um momento que eu precisei subir. E no momento que eu decido que eu vou cuidar de mim, então no momento que eu faço uma escolha de cuidar de mim, e aí eu vou para o campo terapêutico, né? De todas as formas, fazer terapia, estudar, enfim, é um processo bem profundo mesmo. Nesse momento, quanto mais eu cuidava de mim, mais recurso eu tinha para poder educar o Francisco. O Francisco me trouxe essa bela oportunidade, né? Uma bela oportunidade de eu me cuidar, de eu ser uma mãe mais. Ele mesmo falava, né? Ele era pequenininho, ele falava: Ai, mamãe, ainda bem que você é uma mãe bem melhor do que você foi antes, né? Ele ficava muito surpreso quando eu contava que eu tinha batido nos irmãos dele, né? Para ele era inadmissível, porque isso nunca tinha acontecido com ele. A água que ele nada hoje é E outra, né, Mari? A água que ele é, nada é outra. é outra. E assim, também tem uma possibilidade de eu fazer um resgate de reparação com os meus filhos adultos também, né? Sim. Porque acho que isso que é importante. Não está dado, né? A vida não está dada, não está acabada. Não é porque já aconteceu que não é possível reparar. Então, assim, eu acho que eu vivo um processo também de cura da minha relação com os meus filhos adultos, né? E é interessante porque a minha filha, esses dias a gente conversando sobre isso, ela falou assim: Não, mãe, mas você me batia porque eu era muito respondona. Ela mesmo Olha com o só. discurso de que ela merecia, sabe? Ela merecia ter apanhado. E aí eu falei: Não, falei para ela: Não, você não merecia ter apanhado. Esse foi o recurso que eu tinha no momento, né? Não tenho como voltar atrás, mas você não merecia. Então, assim, você vê como fica impregnado, né? Que a própria pessoa, mesmo hoje, a gente podendo falar sobre isso, né? Ela mesmo reconhecendo que não, eu merecia ter apanhado. E E você aí eu falo: sabe, Não, você não é merecia, né? isso, e você sabe que essa é muito interessante você falar que Mari falou isso para você, porque isso aí ela ouviu de você ou de alguém, né? E ela é uma parte, muitas vezes isso pode se tornar uma parte nossa envergonhada, uma parte nossa que a gente precisa colocar de lado para sobreviver numa relação em que o meu cuidador só me aceita se eu não for assim ou assado. Isso tem tanta influência na nossa vida porque a gente perde a autenticidade, né? A gente deixa de estar em contato com o nosso eu autêntico, que é o que nos traz a alegria de conseguir, de termos um trabalho que a gente ama, de estarmos em bons relacionamentos, de cuidarmos de nós, não é verdade? Sim. E o Francisco a gente pode, assim, eu aprendi com o Francisco, porque tudo que eu comecei a oferecer para mim, eu oferecia para ele, ao oferecer para ele, eu oferecia para mim de novo, então a gente se retroalimenta nisso, que é uma situação assim de nomear o que está sentindo, de dar nome, né, de Sim. etiquetar, de poder reconhecer, inclusive os limites, né? Quando a gente está assim
mal mesmo, quando ele tá mal e a gente chora junto, se abraça, se, né, assim, se acalma, se autorregula junto. Então, é uma oportunidade muito interessante. E eu tinha uma dificuldade muito grande quando meus filhos, que são adultos, eram pequenos. Eu tinha uma dificuldade muito grande do contato físico. Eu abraçava eles e algo me repelia daquilo e ao mesmo tempo eu me sentia culpada. Eu falava, como que eu posso gostar? Eu amo tanto essas criaturas e na hora que eu tenho contato físico, eu não conseguia. Então, assim, hoje eu consigo me entender por que isso aconteceu e hoje, assim, é tão gostoso, né? Tá no abraço e hoje mesmo o Francisco, agora ele tá um pré-adolescente, né? Ele tá enorme. Aí ele chegou, mãe, você pode me abraçar? Ele chega assim do meu lado e ele fala assim, você pode me Oh, abraçar? Eu abraço. E ele fica naquele abraço e a gente fica até a hora que ele quer sair, né? Antes eu queria acabar com aquilo muito rapidamente. E aí eu sinto que não precisa falar nada, sabe? É só aquele abraço e ficar ali naquele sim. abraço. Aí ele sai, ai, assim, que bom que eu tenho esse lugar, né? Que bom que eu tenho esse lugar. E quando eu abraço ele, eu me abraço, né? Então, assim, tudo aquilo Ah, que eu não tive também quando eu era sim, criança, sim. porque a minha mãe também tinha essa versão do abraço, do toque, sabe? Então, hoje eu falo assim, ai, quando eu tô abraçando ele, eu também tô me abraçando, assim, é muito bom, né? Eu acho que é curativo, de todas as formas, é muita cura, assim, né? Ô, Mari. E, e eu não posso deixar de dizer, né, que você, o Léo, contribuiu muito nesse meu processo, né? Fui, né, fiz algumas sessões com você, fui sua aluna, né? A gente, é uma trajetória aí, né? Uma trajetória. Isso, é. Agora você está tendo meu filho, então assim, eu Isso. tenho, é um colega agora, mas é um carinho muito especial e assim, esses momentos formativos, né, é muito importante. Agora, para mim, assim, que fica muito forte é que os filhos realmente, o que eles mais desejam é que suas mães e seus pais cuidem de É si, só verdade, cuidem Mari. de si, se não tem, Ai, nem me para fale poder ter disso. recursos, né? É. Para poder ter recursos. Deixa eu te fazer uma pergunta É, que pode ajudar aqui claro. alguma mãe ou algum pai que está nos ouvindo e está no nível de consciência que você tinha, por exemplo, quando você criou, né, Gui e Mari, né, seus dois mais velhos, que talvez ainda É, batam, que talvez ainda sintam esse fogo subindo, que não consegue lidar. Como foi para você, Mari, quando você começou a se dar conta e ter mais consciência com relação à violência, né? Assim, eu vou dizer o que eu ouço das pessoas. Dizer assim, às vezes eu ouço assim, depois de uma live, ou depois de uma palestra, Léo, se eu tivesse assistido essa palestra quando meu filho, antes de nascer, teria sido tudo diferente. Eu acho que, eu imagino que esse é um pensamento, né? Como foi para você isso? com certeza. Eu hoje, assim, me acolho muito, sabe? Me acolho muito dizendo assim, ó, eu fiz o meu melhor com os recursos que eu tinha, né? Me acolho, não fico me chicoteando, me culpando. E mesmo quando eu me destempero, porque mesmo com o Francisco às vezes acontecem os destemperos, assim, né? E normalmente é porque eu tô cansado, ou porque eu tô com. E Sim, não é nada com ele especificamente, né? E aí eu sempre falo isso para ele, retomo. No momento estoura, falo o que tem para falar, mas eu nunca perco a oportunidade de fazer reparação. Num outro momento, quando a coisa está mais calma, eu falo, filho, aquela hora que eu dei uns gritos, que eu falo, né, fui de um jeito mais agressivo com você, não era nada com você. Eu estava cansada, me planejei mal, estava atrasada, então explodi com você. Não é nada com você. Então poder tirar, assim, porque ele fica, né, se sentindo culpado e pedindo desculpas. Não, não tem nada a ver com você. Sou eu que não estou conseguindo me autorregular e vou para cima de quem está do lado, né? perfeito. E quando eu comecei a tomar consciência, assim, em relação ao Gui e a Mari, sempre, quando eu começo esse processo, é aquilo, né? Altos e baixos. Tem hora que parece que tá dando tudo certo, daqui a pouco desmorona tudo. Antes eu me sentia muito ocupada e com o tempo eu fui aprendendo a me acolher mesmo, assim, para dizer, ó, tá tudo bem. E eu acho que o mais importante é a reparação. Por mais que você tenha feito a coisa mais, depois que você toma consciência e fala, poxa, eu não devia ter batido,
não devia ter, né? Sei lá, dando solavanco, feito umas coisas. Não, seja a hora que for, passou um dia, passou dois, senta e fala. Olha, Uhum. aquela hora eu não estava bem, né? Retomar, eu acho que isso é para tudo, né? Isso, Para o com colega de certeza. trabalho, é para poder retomar, eu acho que isso restaura, né, as relações, as coisas Com ficam certeza. mais calmas depois, as coisas ficam mais tranquilas. E Então, ele vai aprendendo, né, eu que é acho que possível essa reparação para os relacionamentos é, dele mesmo, né? Hoje porque é, eu lembro quando eu era criança, né? Eu sentia pelo olhar da minha mãe que ela tinha se arrependido, mas jamais ela vinha falar, né? E a gente ficava esperando. sim. Venha me dizer, né, que você se arrependeu, ou que, sei lá, né? Mas eles eram duros porque eles achavam que se eles, né, fossem pedir desculpa ou retomar, que isso deixaria a gente mal acostumado, né? Então, Nossa Senhora. eu muitas vezes fiz isso também, né? Fiz. E aí a gente vai percebendo que não, né? Que não, que a reparação Tem uma pergunta para ela é você aqui, Mari. crucial, assim, no processo. Tem uma pergunta para você aqui. Ah, Mari, tem. você nota o quanto a diferença dessa educação influenciou na personalidade deles hoje? Nossa, muito assim, ó. O Gui e a Mari, que são meus filhos adultos, nós estamos retomando, né? Então, assim, consequências bem sérias. Né, a Mari tem um processo aí de cura aí de crise de ansiedade, né? Questão da própria obesidade, o Gui também, então está no processo dele. Muitas coisas que eu sei que eu tive, eu e o pai deles tiveram essa responsabilidade, parte da responsabilidade de como a gente lidou com isso, né? Mas hoje poder falar sobre isso, né, e reconhecer, eu acho que tem trazido para eles a consciência do quanto eles hoje, como adulto, têm que se cuidar e que agora é responsabilidade deles, eu não tenho mais como voltar lá atrás, né, e consertar, mas enfim, mas hoje a gente está junto nesse processo, mas o fato de eu reconhecer isso, e muitas vezes a gente conversou sobre isso, e é uma conversa difícil, porque a gente chora junto, é um processo bem, né, não é simples, mas eu acho que isso alivia, né, alivia para eles, assim, poxa, mesmo passando tantos anos, hoje ela reconhece que tem partes, né, que a gente teve responsabilidade sobre isso. Ao mesmo tempo, eles também vão aprendendo que agora são adultos e precisam cuidar, né, cuidar disso, Perfeito. cuidar deles e tudo mais. E o Fran é um menino, assim, que é bem especial, porque, sim, também tem as questões dele, mas eu acho que a grande marca que eu posso ter deixado para o Fran, assim, tenho deixado, é poder falar sobre, né, poder reconhecer a raiva, né, momentos de raiva, principalmente a raiva, que é algo que é uma que as famílias, né, e os pais, não quer, né, que os filhos expressem a raiva. Então, eu acho que ele poder expressar, poder falar dos sentimentos dele, poder nomear, porque às vezes não tem, nem sabe. O Fran agora está entrando na adolescência, né? Então, esses dias ele falou para mim, mãe, eu não sei, tem horas que eu tô muito feliz, tem horas que eu tô muito triste, e tem horas que eu tô sentindo um monte de coisa que eu não sei o que é, que tá tudo bagunçado aqui dentro. Então, ele poder falar disso e a gente falar, eu também contar da minha adolescência como era. Sim. Então, acho que isso é um ganho Que maravilha. excelente, Claro. maravilhoso, porque eu lembro de eu não ter essa oportunidade de poder expressar isso, né? Então, acho que hoje tem todas essas marcas na personalidade que vão ficando. Sim. Tantas coisas que foram difíceis, né? As partes difíceis, mas as partes que a gente está reconstituindo. Eu falo que a gente tá costurando aí, né? E ao mesmo tempo eles reconhecerem a mãe humana, né? A humanidade de uma mãe, que eu acho Sim. que isso também é bacana. Porque Que mãe bom. sempre fica colocada nesse lugar, né? E eu tenho que lembrar eles também, ó, mãe é gente, igual Sim. qualquer outra pessoa, né? Então acho que isso também é bacana, assim. Muito legal, muito inspirador. Eu lembro de uma frase hoje que se fala muito na neurociência, diz assim, os pais não precisam ser perfeitos, eles precisam ser suficientemente bons.
E você com certeza foi, porque seus filhos estão aí, adultos funcionais, né? Com suas dificuldades, seus desafios, mas estão aí, né? Outra coisa Não, também. que é muito lindo de ver, e hoje eu tenho exemplos muito claros de pessoas que, como você, se transformaram em mães de primeira viagem que já chegaram na maternidade com esse conhecimento. Você olha para as crianças, é uma coisa de... É um manjar dos deuses ver uma criança que tem pais que ofereceram um apego seguro. São crianças agradáveis de se estar ao lado, são crianças abertas, criativas, elas se aproximam das pessoas, elas conversam, elas são incríveis, né? E é muito lindo de ver o quanto isso é verdade, né? Mari, obrigado, meu amor. Tem pergunta aí ainda? Não. Ó, tem aqui elogios, peço licença para sair, excelentes reflexões, obrigado, Léo e Marita. Que você seja luz, Mari, nessa jornada tão difícil de ser mãe. O Wilton diz aqui, é, acredito que tem coisas que são divisor de águas e tudo está perfeito como tem que ser. As coisas só chegam quando estamos prontos por a vida muito sábia, até em seus desalinhados. Eu acredito muito nisso também. Na hora certa a gente tem as informações certas, né? Mari, É verdade. obrigado por sua presença aqui, Mari. Eu acho que enriqueceu muito o nosso encontro. Obrigado de coração, viu? Saudades. Eu que agradeço. Um Eu beijão. agradeço muito. Para mim sempre é uma grande oportunidade de participar, de compartilhar, porque também tive, quando estava nesse processo, né, assim, mais inicial, pessoas que passaram, né, que puderam nos inspirar. É tão bom poder contribuir também. Eu Obrigado, que Mari. agradeço o convite. Valeu, obrigado. Obrigado. Beijão. Obrigada. Eu ainda vou dando Beijo. continuidade aqui, só para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre 3 caminhos, tá? Para a gente lidar com... Tá tendo dificuldade aí, Mari, de sair? Eu não sei como que eu saio, eu sou minha. Acho que você tem que Não sei. apertar. Olha se tem algum botãozinho em cima para você apertar. Um X. É, Será não que tem um tem X X? aqui. Não, Então pressione o só X lá de tenho. cima e volte para a live. É pra... Vou fazer isso. Aí você volta. Tchau. Um beijo. Beijo. Então, gente, para a gente finalizar, né, essa live incrível, eu adorei fazer a live, gostaria de ter mais tempo, inclusive, para conversar com vocês. Então, o que é que a gente acredita, né? A gente acredita numa disciplina que possa ser positiva e empática, né? Que nos mostre uma série de recursos que não precisam nos levar para a violência, né? Como o diálogo, a corregulação. Você viu Marita falando de abraçar o filho, né? Quando ele pede o abraço, mas às vezes a gente pode oferecer o abraço também, né? O senso de responsabilidade, com relação às consequências do que a gente faz. Então, se vai dormir tarde e tem que acordar cedo no outro dia e está cansado, isso é consequência. Ninguém está provocando essa punição. Então, eu apoio você agora que você está cansado, mas eu te falei ontem que não podia ficar até tarde. Então, é a partir desse tipo de diálogo, compreendendo as consequências, que a gente pode caminhar. Criação de um ambiente seguro, né? Então, a gente trabalha muito isso aqui, né? Essa questão do ambiente seguro, como é que a gente constrói espaços de segurança. Temos aí os cursos Conexões Ventrais, Infância do Cuidador, cursos gravados que vocês podem adquirir, é só falar comigo lá na DM e eu passo o link para vocês. Temos desconto nesses dias, então se vocês quiserem saber mais de como criar esse ambiente seguro, a gente tem cursos que ensinam esse passo a passo. Então é uma possibilidade de você ter aí acesso a esse conhecimento bem organizado, como uma maneira mesmo da gente aprender essas técnicas tão importantes que realmente fazem toda a diferença, né? E começarmos a nos trabalhar. Autoconhecimento dos pais, né? Hoje a gente sabe, a gente chama isso de parentalidade consciente. As pesquisas mostram claramente que os pais que começam a refletir sobre a sua própria infância, como vocês viram o exemplo de Marita, imediatamente isso começa a trazer benefícios para o relacionamento com os filhos. E aqui no Instituto Alegria a gente tem um curso chamado A Infância do Cuidador, que é um curso prático e teórico, bastante prático, com muitos exercícios
sobre a infância do cuidador, para você se trabalhar na sua própria infância. Querendo saber mais sobre esse curso, é só mandar uma mensagem para mim. O pessoal daqui do YouTube, eu vou colocar todos os links de acesso aqui na descrição, que vocês podem já clicar no link, conhecer o conteúdo do curso, entender do que se trata, conversar comigo, me chama, a gente conversa e eu explico melhor. Mas essa aí é uma possibilidade. Querendo dizer, como Marita também muito bem falou, e Marita é um exemplo vivo disso, por isso que eu quis trazê-la aqui, para a gente trazer um olhar otimista, né, para essa possibilidade que a gente tem de realmente se transformar e transformar a relação que nós temos com as nossas crianças. Marita é um exemplo vivo, não só vivo, né, mas ela criou um filho. Eu acho incrível a história dela por ter tido essas duas experiências. Então, isso nos leva realmente para um lugar de é possível a gente transformar, é possível a gente começar a se transformar, mas eu preciso repensar, eu preciso refletir, eu preciso cuidar das minhas experiências emocionais de infância. Essa transformação não é uma transformação que vai acontecer através do pensamento, da força de vontade. Não adianta ter força de vontade quando se trata de mudar esse tipo de padrão. Força de vontade você vai utilizar para ir para terapia, fazer suas leituras, fazer seus cursos, aí você precisa de força de vontade. Mas na hora H que a coisa está acontecendo, não é força de vontade que resolve. O que resolve é a capacidade de refletir sobre as minhas experiências e processá-las em espaços seguros. Isso faz toda a diferença, tá bom? Deixa eu ver quem é que está aqui. Fiquem aí para receber o meu boa noite. Kari, Christian, Lise, Cristiane, Plena Saúde Integrativa, Nancy, Fabrina, Isabela, Gisele, Massagem Californiana, Larissa, Nina, Luciano, Conceição e Letícia. Eu vi que a gente teve picos aqui de 26, 27 pessoas. Elas não estão mais aqui para receber o meu boa noite, mas eu deixo aqui um beijo grande para todo mundo que pôde estar aqui conosco. Todas as segundas a gente tem live aqui, terça-feira a live está disponível também aqui no YouTube. Se você está assistindo aqui no YouTube, não esqueça de fazer sua inscrição, de deixar o seu like, de deixar seu comentário. A mesma coisa aqui para quem está chegando. Estou vendo aqui várias pessoas começando a seguir. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui a gente tem conteúdo de qualidade no nosso YouTube também. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado. Obrigado. Batei a prova que acertei. Sensacional, verdade. Um beijão, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.